Não é isso. Então, a senhora está me afirmando que realmente Emily Rose, ela não tinha possessão demoníaca e que, de acordo com a ciência, que a senhora é psicóloga, de acordo com a ciência, de acordo com o auxílio que a senhora acabou de citar aqui, a possessão em estado de transe é um estado parcial, ou seja, ele não vai perdurar por muito tempo. E isso é tratamento medicamentoso, como a senhora mesmo disse, anti-epilético e o antipsicótico, não é isso? A senhora poderia me afirmar que o estado clínico da Emily Rose se tratava especificamente de tratamento com antiepilético e antipsicótico, não pode? Pode ser tratado. Se o tratamento dela era para ser sempre Dentro do quadro que tomei conhecimento, sim. Mas volto a dizer, cada um tem suas crenças e aí eu não sei qual a visão da justiça perante isso, né? A senhora acreditava que ela tinha possessão demoníaca? Eu não posso falar sobre isso porque desconheço, né? Não tenho embasamento para falar sobre isso. Tem mais pergunta, mesmo? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? A testemunha? Não? Então vamos chamar outra testemunha. A senhora Caroline Santos, testemunha do Ministério Público. Só tem uma coisa a dizer? Bom dia a todos, primeiramente. É muito difícil estar aqui para mim, mas eu quero dizer que eu estou aqui para falar a verdade, o que aconteceu e que eu quero a justiça. A senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. Olhe lá, porque a senhora vai se complicar. Então vamos lá, pode sentar. O Ministério Público vai fazer uma pergunta. Só uma orientação para vocês, para ficar. Quando você colocar como juiz, você coloca que a senhora se compromete a dizer a verdade, nada mais que a verdade, certo? Sim. A senhora tem algum grau de parentesco com as partes, é amiga íntima, inimiga capital. Entendeu quem são as pessoas? Entendeu? Tem que focar bem na testemunha. E outra coisa, esse negócio de vai se dar mal não existe não. A senhora sabe que poderá responder por crime de falso testemunho e poderá ser preso, mas se dá mal, não fale disso não, que o juiz é louco quando o juiz fala um negócio dele. Então esse é um juiz maluco, precisa de um tratamento, viu? Mas vamos lá. Não vai se dar mal, não sei o que, não existe. Jogue duro assim no sentido. Saudações, jurados, senhores de direito, caros advogados e a promotoria. Senhorita Caroline, qual era o seu grau de parentesco com ele? Ela era minha querida e amada irmã. Como seus pais criavam vocês dois? Nós éramos criados com muito amor e muito carinho e sempre na presença de Deus. Ela era filha única? Não. Dá uma pessoa tirou isso. Filha única não. 4 irmãos. Pelo amor de Deus. Você lembra quando ele começou a apresentar distúrbios psiquiátricos? Sim, eu me lembro. Eu ficava com muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo com a minha irmã. Ela sofria muito. Eu queria fazer para ela de sofrer, mas eu não conseguia. Ela sofria muito, eu sabia que minha irmã não era assim. Os ataques que ela dava, os surtos, era muito horrível e eu sabia que ela estava sofrendo. Ver a minha irmã naquele estado era muito deplorável. E o que seus pais fizeram depois da primeira crise? Eles chegaram a levá-la ao médico? Bem, na primeira crise que minha irmã teve, meus pais ficaram muito assustados. Mas, pela nossa religião e também pelo como ela se comportava, todos diziam que ela tinha algo ruim dentro dela. E eles diziam que ela tinha que parar de sofrer. Então iam chamar o padre para fazer uma sessão de exorcismo para liberar os espíritos ruins que acabavam com a vida da minha irmã. E você acreditava
acreditava que ele estava possuído em vez de estar doente? A minha irmã, eu nunca acreditei que minha irmã estava possuída. Como pode uma serva de Deus estar possuída daquela forma? A minha irmã estava doente. Ela precisava ir ao médico, mas ninguém me ouvia. Ninguém queria me ouvir. Todos diziam que ela precisava tirar os espíritos ruins, mas eu vi o quanto ela sofria. Passava fome. Não era uma vida humana, não era uma vida digna. Ela não merecia isso. Ela não merecia isso. Como ele era tratado enquanto estava sob os cuidados do padre? Ela era muito maltratada. Excelentíssima, Emily não estava exclusivamente sob o cuidado do minha pai. pergunta. A família, durante a cerimônia de exorcismo, pai e mãe estavam também acompanhando. Reformulo minha pergunta, Excelentíssima. Posso reformular? Repita, por favor. O padre não era diretamente responsável pelos cuidados de Emily, banho, alimento, porque a família, ao realizar a cerimônia de exorcismo, tem que acompanhar. E quem lhe disse isso? Foi o padre? Foi ele? Deferido. É a palavra dele contra a dele. Deferido. Mas eu quero reformular A palavra é pergunta. minha. Tudo bem, posso reformular minha pergunta? Conversando com ela, calma. Se acalma, conversando com ela. Tudo bem. Deferido o pedido dela. Pronto, posso reformular minha pergunta? Pode reformular. Querida Caroline, você pode informar se seus pais autorizaram que o padre que ele ficasse sob os cuidados do padre com relação à alimentação, à bebida e aos cuidados? Sim, porque eles acreditavam que ali não era a Emily, era o demônio. Eles acreditavam que não era a Emily que estava controlando o corpo dela, e sim o demônio. Então o que é que ela fizesse era o demônio. Então o padre que tinha essa função de cuidar da Emily, de ver o que a Emily estava fazendo, de ver o que a Emily estava se alimentando, o padre teve total tutela da minha irmã. E foi isso o que aconteceu. Protesto, meritíssimo. Como um maior de idade, ele tem tutela. Os pais, ela acabou de afirmar que os pais dela deram a tutela de uma filha maior de idade a um padre. Isso é possível na legislação brasileira? Posso responder? Deferido. Ela tinha distúrbios mentais, então ela não podia responder por si mesma. Os pais respondiam por ela. O juiz acabou de deferir e está respondendo. Mas ele deixou ela A Acabou de deferir. promotoria não tomou ciência de como se realiza uma cerimônia de exorcismo. Tem que ter autorização. Senhora, deixa ela falar. Eu peço que a senhora procure pesquisar como é feito uma cerimônia de exorcismo. Agora eu posso responder? Pode responder. Eu vou explicar então, mas a senhora acha que eu não sei. Uma possessão tem que ter autorização, acima de tudo, do próprio bispo, para que ocorra o que foi que aconteceu, e a autorização da Emily. Só que ele não tinha discernimento para tomar decisão O nenhuma. texto é do Vaticano. Sim. O Vaticano tem Bispo autorização. da onde? Eu não falei especifiquei o lugar. Entendeu? Posso continuar, Beth? Foi deferido. Essa questão tem que haver. E você acredita que o tratamento que o padre dava influenciou na morte dela? Protesto, meritíssimo. Ela está induzindo a resposta da vítima. Ela está induzindo que a vítima responda se o padre é assassino ou não. E de acordo ao princípio da presunção de inocência, no artigo 5º do Código da Constituição Federal Brasileira, ninguém é culpado sem antes tramitado, julgado e culpado. Deferido. Posso reformular minha pergunta? Deferido. Posso reformular? Faça a tua pergunta. Quem você acha que foi culpado pela morte de Emily? Protesto, meritíssimo. Quem vai julgar quem é culpado ou não é o júri, não é a Ela não vítima. pode dar a opinião dela? Não é o familiar. Como testemunha? Repita a pergunta, por favor. Oxi, que louco. Isso é induzir a vítima. Posso continuar minha pergunta? Calma. Eu não vi a pergunta dela primeiro. O que você acha da morte de Emily? A minha irmã, ela tinha uma vida toda pela frente. A minha irmã não deveria morrer dessa forma. A minha irmã
ela não deveria ter morrido dessa forma. Sem ter alimentação, sem ter cuidado, jogada dos lados, sendo tratada como uma coisa qualquer, porque ela tinha um demônio, tinha que tirar o demônio, só pensava no demônio e a minha irmã. E a minha irmã, não perceberam que minha irmã também estava sofrendo, não? Tratar minha irmã como animal, por causa de dizer que ele estava com demônio, e a minha irmã? E a minha irmã, onde é que estava? Ninguém pensou nela. Isso foi por causa desse fanatismo que eu nunca gostei. Eu sempre fui religiosa e sou até hoje. Acredito muito em Deus e acredito na justiça divina, que nunca há de falhar. Porque a justiça humana pode até ser falha, mas a justiça divina eu sei que não é. E Ele sabe, Deus sabe o que minha irmã sofreu. Deus sabe que ninguém pensou na minha irmã. Todos aqui defendem-no, mas ninguém sabe o que ela passou, a fome que ela passou, o sofrimento que ela passou. Ninguém sabe. Ninguém deu direito porque eu vi com os meus olhos, eu vi minha irmã sendo maltratada, eu vi. Você acompanhou toda a trajetória de Emily enquanto ela estava com o padre fazendo o exorcismo? Eu vi sim. Foram cenas horríveis. A minha irmã sofria, pedia para parar, mas ele não parava. Eu queria ajudar a minha irmã. Eu abracei. Eu pedi para que parasse, mas ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. Ninguém. E o padre chegou a suspender os remédios de Emily? Ele suspendeu porque ele dizia que minha irmã ficava vulnerável aos espíritos malignos quando tomava o remédio. Então, se ela quisesse a total libertação da alma dela, ela tinha que parar. Porque senão ia ficar total e livremente nociva. E eles iam se aproveitar da alma dela. Sendo que ela está morta hoje. Morta! Me digam, ela está morta hoje. Não tem volta. Então como? Como isso seria possível? Como essa libertação teria sido possível se hoje ela está morta? Morta! Encerro meus perguntas. Até uma colocação boa. O promotor e advogados podem circular, não precisa só ficar sentado não, entendeu? Circular, pode ficar de pé, entendeu? Pode ficar sentado, não pode ficar de pé, livre, entendeu? Mas pode circular também. O Ministério Público tem uma pergunta para fazer a testemunha. O defesa tem uma pergunta sobre a testemunha. Senhorita, a senhora já presenciou algum outro exorcismo a não ser do seu irmão? Não, nunca precisei. E como a senhora pode afirmar se a senhora não tem experiência, nem de acordo ao Vaticano, e nem muito menos de acordo à experiência própria vivida de exorcismo, que o exorcismo milagroso foi falho? Porque eu vi o sofrimento da minha irmã. Vou repetir novamente. A minha irmã sofreu. Todos só estavam pensando em tirar demônios, mas ninguém pensou em Emily. Só pensavam no exorcismo, mas ninguém pensou em Emily. Tudo bem, eu nunca vi exorcismo na minha vida. Mas o exorcismo daquela forma, de forma tão desumana, tratar a minha irmã como se fosse um animal. Isso que é um exorcismo? É isso que era justo fazer? Fazer minha irmã sofrer de tal maneira? Isso é correto? Coerente? Isso é legal? Isso é justo? Fazer isso com uma menina que tinha toda a vida pela frente, deixando assim comer, sem beber, daquela forma que ela ficou. Eu nem mais a reconhecia. Ela era tão linda, tão linda, tão linda. Sim, de caso a sua irmã sofreu e veio a óbito. Isso não é novidade para nenhum aqui dos jurados, nem muito menos da Vossa Excelência. Mas o que eu queria saber quem era a tutela, a Emily estava sob cuidado de quem dentro de sua casa? Do padre ou dos seus pais? Protesto, Benedito. Ele mesmo já estava querendo que ela
Induzina testemunha. Induzina testemunha. Não, ele Pergunta normal. Olá, juiz. Vamos lá. Bem, como eu disse, os meus pais, eles deram permissão ao padre para ficar sob a guarda da minha irmã, porque minha irmã não podia responder por si mesma, porque não era mais ela, eram os demônios. Então a senhora deve afirmar que um padre de 25 anos de paróquia, ele abandonou todo o celibato, abandonou a paróquia e foi viver dentro da sua casa, porque a curadoria ou a tutela que a senhora está me informando que seus pais deram, era para ele ficar responsável pela senhorita Emily durante todo o dia. Ele não fez mais nada, ele não saiu da sua casa, ele não foi fazer os compromissos dele de celibato, da paróquia, ele simplesmente ficou na sua casa. Emily o dia todo, Senhor, ficava trancada. Ela não podia sair de casa. Ela não podia ir para mais lugar nenhum. A guarda ficava com ele porque ninguém mais via o rosto de Emily dentro de casa, só ele. Só ele que tinha contato com ela. Ela ficava trancada e eu só via os segmentos de exorcismo. Era isso que eu via. O tratamento da minha irmã. Era isso que eu assistia. Silêncio, por favor. Ela ficava trancada. A senhora acabou de dizer que ela ficava trancada dentro do quarto. Quem trancava a porta de Emily? O próprio padre falou que era para ela ficar trancada, que ela não podia sair. Disse que a testemunha foi induzida ao erro. Deixa eu terminar. E seus pais concordaram, não é isso? De acordo ao testemunho anterior, a doutora Giovana, ela informou que foi negligência médica. Os seus pais não alimentavam mais sua irmã, os seus pais não davam mais banho à sua irmã, seus pais mantinham ela trancada dentro de um quarto e ela só conseguia ter contato de pessoas, contato social, quando o padre ia lá, carecidamente tentar uma sessão de exorcismo para ver se conseguia diminuir a aflição da vítima e de toda a sua família. A senhora poderia me informar que realmente foi o padre que suspendeu os medicamentos dela? Como eu disse na última vez, o padre disse que ela tinha que parar de tomar os medicamentos, pois os medicamentos faziam ficar mais nociva, ficar mais vulnerável aos demônios. Então, se a gente não quisesse perder a Emily de vez, que era para parar de dar os medicamentos a Emily, sendo que os medicamentos têm prescrição médica e disseram que esses medicamentos iam diminuir os ataques epiléticos e as convulsões que ela dava. E eu acreditava nisso. Quem está fazendo as protestas, Larissa? Quem está fazendo as perguntas é quem? É ele ou é o pessoal daqui? Silêncio, por favor, senão eu vou mandar para botar já na sala. A próxima ela vai sair. Não quero saber comentário nenhum aqui. Sai. Ok. Continua a palavra, excelência. Não. Então a senhora pode me afirmar, a senhora acabou de afirmar que a Emily não comia, ela não dormia, ela não saía para fazer higienização pessoal dela, ela não saía do quarto em momento algum. E a senhora pode me afirmar que foi o padre que deixou ela em cárcere privado dentro da própria casa, ou foram seus pais? Meus pais acreditam totalmente no padre. A palavra do padre é a palavra de Deus. O padre é um sacerdote, é um homem divino, é um homem de graça. Tudo que ele fala é o que Deus manda. Se ele mandou trancar minha irmã no quarto, foi Deus quem mandou. Veretíssimo Deus protesto. A Emily não poderia estar trancada no quarto em casa porque o exorcismo só acontece dentro da igreja. Não acontece fora. A cerimônia de exorcismo acontece dentro da igreja. Protesto. Há provas de que a Emily foi levada a uma igreja? A senhora tem alguma prova Deferido, tudo bem. Prosseguindo, minha excelência. A senhora acabou de informar que... Eu perdi minha linha de foco. A senhora acabou de informar que a voz do padre é a voz de Deus. Mas alguns minutos atrás a senhora falou que a senhora não tem essa crendice de possessão, a senhora não tem crendice do exorcismo. E a senhora acabou de se contradizer dizendo que a voz do padre é a voz de Deus. A voz do padre é a voz de Deus para você ou para a sua família. Protesto, Veretíssimo. O padre tem influência sobre os pais dela e não sobre ela.
os E ela pais... deixou isso bem claro. Exatamente, ela não tinha nenhuma autoridade Não, sobre a texto irmã. relativo, Calma, estão deixa ele falar. respondendo pelo... Calma. Quem tinha autoridade sobre a irmã eram os pais. O padre influenciava os pais. Ela acabou de deixar claro isso. Preferido. Meritíssimo, eu acabei de fazer uma pergunta a ela, sendo que ela acabou de me afirmar alguns segundos atrás que ela acreditava em que a voz do padre era a voz de Deus. Senhor, E alguns eu minutos disse atrás ela que disse eu que ela não acreditava. acreditava na Não, crendice o do processo exorcismo. Eu não disse que eu Ela a acreditava. família acreditava. Eu estou interrogando a testemunha do Ministério O Público. padre é a voz de Deus. Eu estou aqui, eu estou aqui apresentando o que meus pais diziam a mim. A voz do padre é a voz de Deus. O padre é um ser, é um sacerdote. Era isso que os meus pais diziam. Eu sou católica, mas eu não sou tão convicta nesse sacerdote, nessa santidade. Mas eu sou católica, eu continuo acreditando em Deus, sim, mas eu não em demônios, possessão. Tudo bem. Então, a senhora é católica, a senhora sabe alguma passagem bíblica falando sobre o valor da vida para Jesus, para Deus? Eu deixei de ler a Bíblia há muito tempo depois que minha irmã foi morta. Mas, eu lhe digo, Senhor, desde 3 anos de idade estou dentro da igreja e continuo até hoje. Participei de todos os sacramentos da Igreja Católica. Batismo, primeira Eucaristia, Crisma e estou aguardando o matrimônio. Sim, sou fiel à Igreja Católica, comungo todos os domingos pela manhã. Sou fiel e sei o valor da vida. Então, se a senhora sabe o valor da vida, a senhora sabe muito bem que esse meu cliente aqui, o padre Márcio Araújo, ele fez juramentos, teologia e fez outros cursos para poder se tornar padre. E isso aí são leis do Vaticano, não são leis brasileiras, são leis do Vaticano. Para se tornar padre, ele tem que passar por um processo até chegar ao cargo de padre. Então, a senhora poderia me afirmar que a senhora sabe o valor da vida. O padre, depois de anos na paróquia, ele não sabia o valor da vida e ele deixou sua irmã morrer, Senhor, há tantos padres que cometem tantos atos pecaminosos. Já ouviu falar de padres que estupram, que matam? Não vem ao caso. Eu sei que não vem ao caso. Eu sei que não vem ao caso, mas estou dizendo que assim como seres humanos somos nós, padres também são seres humanos comuns. O erro dos meus pais foi ter acreditado nele como uma santidade, como a palavra de Deus. Como se Deus estivesse falando e dando ordens a eles. Foi esse o erro dos meus pais. Só uma última pergunta. A senhora acompanhou todas as sessões de exorcismo junto com o padre e a Emily. A senhora notou alguma coisa diferente, alguma normalidade nas atitudes do padre? Bem, ele não falava, chamava ela de Emily, chamava ela de demônio. Saia, demônio. Qual é o seu nome? Demônio. Isso é nome. Dizia que ela não podia comer nem beber porque os demônios não o deixavam. A coitada passava tanta fome que bebia até a própria urina e comia insetos. E ela não podia comer. Ela não sentia fome porque os demônios não deixavam. Saia, demônio! Era isso que eu escutava dentro de casa. Demônio, qual é o seu nome? Diga-me, demônio! E cadê ele? Onde está ele? Era isso que eu perguntava. Sem mais perguntas. Bom, vamos dar várias testemunhas de defesa. Primeira testemunha, Delva Ramos Soares. A senhora se compromete a dizer a verdade? Tem algum parentesco com alguém da defesa, do Ministério Público? Tem alguma coisa a dizer antes do questionamento? Então vamos aos questionamentos. Pode se posicionar. Primeira, Ministério Público. Não, defesa. Tem alguma pergunta a fazer? É testemunho de defesa. Ela é nossa testemunha. Ah, Nossa testemunha. foi a primeira Ministério.
Não, nossa testemunha. Ela é testemunha da defesa. Então, primeiro Ministério Público, Paulo. Não, defesa. Ela é nossa testemunha de defesa. Quem chama de testemunha? Ministério Público para fazer uma pergunta. Mas primeiro a testemunha. Ela é testemunha da defesa mesmo. Primeiro, testemunho de defesa, tem uma pergunta para fazer a testemunha. Temos. Pois bem. Seu nome é Delva Ramos Soares? Sim. Você conhece esse homem de algum lugar? Sim, doutor. Ele é padre da nossa paróquia. Pois bem, ele é padre de sua paróquia, não é isso? Há quanto tempo o senhor conhece o padre? Há uns 20 anos, assim que ele foi para a nossa paróquia. Pronto, há 20 anos. A senhora tem algum tipo de relacionamento afetivo ou próximo com o padre? Não. Sou fiel a Deus e a Virgem Maria. Só conheço da nossa paróquia. Pois bem, a senhora acabou de me afirmar que a senhora não tem nenhum tipo de relacionamento afetivo com o padre. A senhora se considera religiosa, dona Delva? Sim, oro bastante. A senhora ora bastante, né? E durante essas orações, a senhora deve orar bastante durante isso, não é verdade? Verdade. E durante essas orações, algum momento de sua vida como religiosa, a senhora já ouviu a voz de Deus? Não ouvi a voz de Deus. Sim, acredito que ele me ouve, mas ouvi-lo não. A senhora nunca ouviu a voz de Deus, né? Seria normal ouvir a voz de Deus? Não. Pois bem. Durante esse tempo que a senhora já conhece o padre da paróquia, há 20 anos, não é isso? 20 anos. A senhora já notou algum comportamento anormal, comportamento estranho no padre Márcio Araújo? Algumas vezes sim. Percebi ele com diálogos terminados sozinho e sem alguém por perto. A senhora achava que ele era sozinho ou solitário? Solitário. Pois bem, ele era solitário, né? Algum outro comportamento que a senhora observou no padre durante a celebração da missa, durante esse tempo que a senhora já conhece? Pensando bem, ele sempre se isolava, né, nos cultos da igreja, sempre gostava de ficar sozinho. Assim, percebi, assim, algumas coisas assim fora do normal, como bater os dedos, constantemente durante a missa. A senhora, mesmo com esse comportamento estranho, a senhora considera o padre uma pessoa idônea, uma serva de Deus, uma pessoa que está aqui para poder fazer o propósito de Deus? Sim, eu achei ele extremamente uma pessoa normal. Não vejo nenhuma assim, coisa fora do anormal. A senhora teve alguma contribuição ou observou aos exorcismos de Emily Rose? Não. Não? Não. A senhora poderia afirmar aqui, categoricamente, em que todas as vezes em que a senhora esteve perante ao padre, ele foi cordial, ele foi profissional e extremamente religioso e a favor da vida? Com certeza, ele sempre foi uma pessoa prestativa, sempre disposto a fazer sempre o bem, sempre ajudar aquela pessoa assim, que veio enviado por Deus numa missão de ajudar ao próximo e sim contribuir para que ele sobrevivesse. A senhora teve alguma menção ao caso antes do término do caso ou só após o término? Não, até sair dos jornais. Sem mais perguntas. Mais alguém da defesa para uma pergunta? Alguém da defesa para uma pergunta? Ministério Público, alguma pergunta? Sim. Testemunha? A senhora já acompanhou algum caso de racismo? Não, senhor. Não, não. A senhora acha que o padre Márcio pode ter cometido um erro? Não, porque, mesmo assim, olhando para ele, ele é uma pessoa extremamente normal. Ele veio na missão, na função dele, de fazer a vontade de Deus e sim ajudar o próximo, porque ele tem amor ao próximo. A senhora já ouviu ditado que quem declara não tem coração? Então, como pode afirmar que ele não cometeu um crime? Como pode afirmar que ele não cometeu algum erro se a senhora não estava lá vendo? Isso, doutor, é um ditado popular. Pecar não vê coração. Pois é, às vezes você pode estar agindo como um criminoso, mas é um homem de Deus, tem um coração de Deus, um coração bom, humano, uma pessoa digna, honrada. O que a senhora conhece do caso de Emily Rose? Você já ouviu?
relação ao padre, sim. Conheço porque sempre estou com a igreja, faço as minhas orações e conheço muito bem ele. Se a senhora não conhece o caso e supondo que a senhora é humana e não consegue ler mentes, como pode afirmar que ele realmente é essa pessoa boa? Protesto, meritíssimo. Está induzindo a testemunha a afirmar. Então, eu vou reformular a pergunta. É dito que os psicopatas normalmente são inquietos, às vezes solitários. Protesto, meritíssimo. Qual é a especialização do promotor público em medicina psiquiátrica? Referido. Meritíssimo, será que a gente pode fazer alguma pergunta? Porque tá difícil perguntar, né? Vamos saber. Uma pergunta coerente. Mas a pergunta começa com um texto e no final você vê se você protesta ou não. Se tiver coerência no final, aí você... Isso aí que decide sou eu. Doutor, eu nem cheguei a concluir o raciocínio e o senhor... Isso que decide sou eu, não é você nem ela. Nem Ministério Público nem defesa decide nada, quem decide sou eu. Aí é deferido ou não. Reformule sua pergunta em outro sentido. Bom, a senhora acaba de dizer que conhece o padre há muito tempo. A senhora também afirma que ele apresenta comportamentos estranhos. Esses comportamentos não poderiam indicar que ele talvez não seja essa pessoa tão boa quanto a senhora pensa? Conheço ele há bastante tempo, sim, né? Porque sempre vou à igreja, sempre, né, percebo ele assim, em alguns momentos isolados, fazendo alguns gestos, entendeu? Mas isso não significa que ele seja uma pessoa má. Uma pessoa normal, comum, como outra qualquer. Bom, a senhora não conhece o caso, entendeu? Bom, a senhora não é mentes. A senhora não sabe nada sobre Emily Rose, então a pergunta é para a senhora: o que a senhora está fazendo aqui? Eu não sou obrigada a conhecer Emily e sim o padre, porque eu tinha assim, uma convivência, entre aspas, ele lá como padre e eu como devota, né, da Virgem Maria. Eu não sou obrigada a conhecer Emily e nem lemente, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não fiz nenhuma especialização na área, portanto, eu não tenho capacidade, eu não sou obrigada a ler o que ele pensa, o que ele acha e tem que pensar. Eu não sou profissional na área de lemente. Porque não existe essa área. A questão aqui é que se a senhora não consegue realmente uma pessoa, a senhora não pode afirmar nem que ela é boa, nem que ela é ruim. Então, sim, ele pode ter cometido um erro. Protesto está induzindo mais uma vez a resposta da cliente. Deferido, deixa ele continuar. Então, já que a senhora não estava lá, a senhora não tem nenhuma prova sobre a índole nem o comportamento dele dentro do exorcismo. Até porque ele trancava a menina, como dito pela própria irmã. A senhora tem alguma contra-argumento em relação ao que a irmã viu? A senhora não pode afirmar que a menina estava mentindo. A senhora diria isso? A senhora jurou não mentir. E as ações dele, as caridades que ele fez no contra, não, doutor? Protesto, meritíssimo, não foi essa a pergunta que ele fez. Ele fez em relação às ações Ele dele. perguntou com relação a ela, o testemunho dela. O que você acha? Eu sou testemunha. Ele tem as ações, as caridades que ele fez. Ele é um digno, um bom senhor rato. E o que isso tem a ver com o que ele perguntou sobre ela? Ele perguntou sobre a questão das ações do padre. Não, ele perguntou para você. Meritíssimo, protesto. Isso é coação à testemunha. Meritíssimo, ele fez uma pergunta e ela responde. Como é que eu vou protestar a resposta da testemunha? Isso é coação à testemunha. Vocês fizeram isso? Vocês fazem isso? Eu protesto a fala do Ministério Público. Eu protesto a fala do Ministério Público. As perguntas indevidas e as más formulações. Eu não tenho como protestar a integridade física ou moral ou emocional da testemunha. É o que ele está tentando induzir ela a que ela afirme categoricamente que o padre era uma pessoa boa de um lado e ruim do outro. Isso não existe. Estou até ferido. Essa pergunta é muito bolada. Muito sentido da pergunta. O que eu quero dizer, meritíssimo, é que ninguém consegue ver exatamente como uma pessoa é. Você vê que a pessoa mostra. Isso é um fato. Qualquer pessoa nesse tribunal tem ciência disso. Então, apenas o que ele mostra na igreja é impossível
vários padres que são indiciados por pedofilia, por estupro. Então, o que eu quero dizer aqui... Protesto meritíssimo. O que isso vem trazer a mais ao caso? Isso vem trazer que ele sim pode ter cometido um crime lá dentro. Mas não tem prova. Tem prova. Já acabei de falar, meritíssimo, acabei de falar sobre o princípio de presunção de inocência. Ele não pode ser julgado nem culpado antes do trâmite. Exatamente. Interferir. Em todo sentido. Em cima de suposições. Você não tem prova do que você está dizendo. A menina afirmou que a irmã, Emily Rose, ela não estava se alimentando, não bebia, e possivelmente estava em pneumonia, como foi veiculado nas mídias, na qual a nossa psicóloga afirmou. Correto? Então, com base nisso, não poderia julgar que houve negligência por parte do padre, sendo que a menina é inimputável e estava sob os cuidados dele? Eu só posso afirmar o que eu conheço e até o que eu posso ver. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não estou vendo. Eu conheço ele da igreja, agora fora, isso eu não posso te responder. Eu vou afirmar o que eu estou vendo, que ele é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, humana, humilde. Isso aí sim, são as qualidades dele. Mas em relação ao que ele poderia fazer, já não posso te afirmar nada. A senhora concorda que o erro é algo inato do ser humano? Eu não concordo nada. Até mesmo porque assim, eu não estou aqui para dizer o que eu acho, o que eu penso. Eu estou aqui para falar em relação ao que eu conheço e ao que eu presenciei. Os fatos em relação à pessoa dele. Bom, eu quero dizer que o padre continua sendo humano e é suscetível a ele. Você acha que isso não poderia ocorrer? Pelo tempo de missionário, administrador da palavra de Deus, como um homem conhecedor da verdade, e só prega a verdade, só fala a verdade, não tem como ele afirmar outra coisa. Outro posicionamento, não tem como. Mas a própria Bíblia afirma que a imperfeição é algo que está na carne. Outros humanos são perfeitos, segundo a sua crença. Protesto meritíssimo. Onde está escrito isso na Bíblia? Você não leu a Bíblia, advogado de defesa? Já li. Agora eu queria saber o livro, o capítulo e o versículo está escrito que Aí você já está exigindo algo... Agora eu sei, meritíssimo, agora eu sei que a Bíblia fala em João que ai daquele que colocar uma vírgula ou retirar da palavra de Deus. Ele está colocando palavras que não existem na Bíblia. Eu posso dizer que sou ateu. Ele quer colocar a palavra na minha boca. Ele quer colocar a palavra na minha boca. Conheço a Bíblia agora? Sem mais perguntas, meritíssimo. Mais alguém na defesa? Fazer alguma pergunta? Não? Não. Bom, vamos chamar a segunda testemunha. Carlos Conceição Santana Júnior. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim. Que foi? Está muito tempo. Silêncio! Tá? O senhor tem algum parentesco com alguém da defesa? Não. Tem alguma coisa a dizer? Não. Então vamos às perguntas, pode se sentar. O senhor se chama Carlos Conceição Santana Júnior? Você pode chegar só um pouco mais próximo, senão o microfone vai chegar para lá. Obrigado. Sim. O senhor conhece aquele homem? Sim, o padre. Quando o senhor conheceu o padre? Na casa de Emily. E o senhor conhecia a Emily Rose? Sim, elas são amigas de faculdade. Amigos? Tinha algum relacionamento além da amizade com a Emily Rose? Relacionamento de amizade mesmo. Quão próximo vocês eram? Próximo. A gente era bastante próximo, a gente fazia trabalhos, escutava música, entendeu? A gente era muito próximo, muito seguido, sabe? Desvendava entre os queridos irmãos delas, não davam um pouco de atenção, nem
nenhum tipo de preocupação com a situação que ela vivia. Pois bem, o senhor acabou de dizer que em algumas conversas, em algumas confidências da faculdade, ela tocou que a família dela não se preocupava com ela, correto? Exatamente. Principalmente as irmãs. Pois bem, o senhor acompanhou a Emily Rose até o fim? Com certeza. O senhor presenciou alguns dos exorcismos do padre Márcio Araújo? Sim. O senhor notou algo de estranho, quer dizer, além de estar presenciando o exorcismo, que já é uma coisa muito estranha, o senhor já presenciou ou notou algo de estranho no comportamento do padre? Não, pelo contrário. Quando ele iniciava a sessão do exorcismo, ao término, ela se tornava uma pessoa normal novamente. Mas e depois dos exorcismos, ou antes, percebeu algo estranho no padre? Não, a mesma conduta que ele tinha com o padre. Não pegou nada. O senhor já presenciou alguma vez o padre falando sozinho, conversando sozinho em um canto, ou saindo do exorcismo e falando sozinho até a sua casa? Algumas vezes, assim do término da sessão, ele falava sozinho. Uma vez eu até segui ele e procurei entender o que ele estava falando, mas ele estava falando sozinho, com alguma coisa fora do comum da nossa realidade. E o senhor achou isso normal? Não. Pois bem, voltando ao fato da família, durante os ataques epiléticos de Emily, a família, as irmãs, o pai ou a mãe, eles interviam? Primeiramente, ninguém ficava lá. Eu, como amigo, ficava dentro do quarto. A maioria das vezes, eles nem sabiam que eu estava lá dentro daquele quarto. E outra, aí, como eu vi citando a irmã dela no outro aqui depondo, que ela era uma pessoa que não se alimentava, faço um testemunho. Eu estava lá e o padre sempre apostava que ela tinha que se alimentar, sair do quarto, se introduzir para a sociedade novamente. Protesto, Meritíssimo. Ele está indo contra o testemunho da irmã. Ele aprova sobre o que tem provas acerca do que ele está dizendo? Eu provo porque eu estava presente lá. A irmã também estava. Não estava presente lá. Como você não estava, eu estava lá. Ela morava na casa, você morava com ele? Vai falar. Vai falar. Deixa eu te falar lá. Ela morava na mesma casa de Emily. Meritíssimo, se ele fizer um questionamento, vai falar o questionamento dele, não vai ter? Deixa ele falar primeiro. Ele está dizendo que, teoricamente, a irmã está mentindo. Como isso é possível se ela morava lá e ele não? Se ela estava mais tempo na casa do que ele, acompanhando de perto o que acontecia com a irmã? Olha, pelo que eu escutei aqui, ela falou várias vezes que não estava lá. Entendeu? Porque o padre não permitia que várias pessoas entrassem. Meritíssimo, isso não é um questionamento do Ministério Público. Peraí, cara, não bagunçado. Se eu puder terminar, agradeço. Eu posso continuar com o testemunho? Após o meu testemunho, com certeza, o excelentíssimo senhor juiz, ele vai passar o questionamento ao Ministério Público. Ele vai passar, com certeza. Sim, então o senhor pode afirmar categoricamente que durante esse trancafiamento que a família de Emily deixava ela dentro do quarto, o senhor estava presente, em algum momento o padre pediu para que ela ficasse trancada, não se alimentasse ou suspendesse os medicamentos? Isso nunca existiu. E o padre afirmava para a família que ela tinha que manter a alimentação completamente saudável e tentar uma união entre eles, que ele não tinha, inclusivamente com a irmã, que eu não sei onde é que ela enxergou que ela estava lá, alguma coisa assim, porque eu participei de várias sessões, eu estava no próprio quarto dela e não consegui enxergar ela em nenhum momento. Primeiramente, ele deixava a irmã, a Emily, lá e todo mundo saía do quarto e o padre ficava fazendo a sessão de exorcismo. Última pergunta, seu Carlos, o senhor pode me afirmar perante ao excelentíssimo juiz, correndo o fato de perjúrio, de que o padre Márcio Araújo nunca pediu a suspensão do medicamento? Sim. Sem mais perguntas? Mais alguma pergunta da defesa? Não. Ministério Público, alguma pergunta?
Bom dia. Você disse que acompanhou o exorcismo. Quem te deu autorização para estar lá dentro? Já que, segundo as regras do Vaticano, apenas a família pode estar. E desde quando alguém sabia escondido? E desde quando alguém sabia? Eu ficava escondido no quarto. Revelações! Eu estou entendendo o seu grau, você está me perguntando o que é que você quer chegar. Eu estou dando uma ênfase no que o senhor acaba de declarar, que o senhor estava escondido no quarto. Eu vou dizer o senhor uma o senhor, então, está dizendo que estava contra as ordens do padre? Você está escondido? Então, que garante que, enquanto você estava no quarto com Emily Rose, você não fazia outras coisas com ela sem conhecimento? Protesto meritíssimo. Ele está acabando de dizer que a vítima fazia atos ilícitos com Emily Rose. Você comprova isso? Preferido. Ele fez uma pergunta? Eu fiz uma Está pergunta. fazendo ilações. Não. Você fez uma... Você não fez Ele uma acabou pergunta. de dizer que era a Você fez uma insinuação. Ele disse que era próximo a ela, mas em nenhum momento disse quanto. Disse que estava dentro do quarto, escondido. Não, você está fazendo suposição. Eu estou perguntando o que houve lá. Não, não, deferido. Ilação. Emily era uma jovem, isso todos nós sabemos. E é inato a jovens, às vezes, querer chamar atenção. Então, você falou que ela dizia coisas acerca da irmã você, que não é que ela só não estava a fim de chamar atenção. Como assim que ela estava afim? Porque quando ela falou comigo, ela estava normal, ela não estava com nenhum tipo de possessão ainda. Eu não estou dizendo de possessão, estou dizendo de comportamento infanto-juvenil. Quem é você para saber do comportamento dela se você não é amigo dela? Eu sou amigo dela. Quem é você para jogar o relacionamento de duas irmãs? O quê? Protesto meritíssimo. Isso não foi um questionamento. Isso foi Isso não foi um questionamento. Eu pediria que o Ministério Público formulasse perguntas, mas com mais Prudência, valência. coerência. E ele reforma. Isso aqui não é bate-papo, não. E ele Não é nem reforma. entrevista, de programa de entrevista, não. E ele reformula a pergunta. Com que autoridade, então, ele pode julgar o relacionamento entre duas irmãs? Rapaz, eu não estou julgando, estou falando alguns esclarecimentos da própria Emily Rose, que não tinha nenhum apoio familiar. Você não acha que ela pode ter comentado algo a seu respeito para a irmã dela? Se eu não tivesse comentado, ela tinha falado. Não, na hora do depoimento dela, não acha não? Até o momento ela não sabia que o senhor estaria presente nesse tribunal. Então, é bem plausível esse questionamento. Você não concorda com isso? Não concordo. Tem mais perguntas? Mais alguém do Ministério Público fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, apenas uma. Como é o nome? Desculpa. Carlos Júnior. Senhor Carlos, me fala uma coisa. Quem deixou o senhor entrar no quarto durante o exorcismo? Qual a parte que você não entendeu, doutor? Que estava lá escondido. Se ele não tinha discernimento sobre suas atitudes, como o senhor entrou para ficar escondido se ele deixava a porta trancada? Existe janela em casa, sabia? A janela também era trancada? Você que pensa, me fala. Daí não. Bate bola. Eu queria que a nobre colega formulasse perguntas, mas isso aqui não é bate-papo, não, não é entrevista, não. E me fala uma coisa. Não, eu estou falando, peraí. Eu protesto meritíssimo. A testemunha é isso. Estou falando. Isso aqui não é bate-papo, não é entrevista. Fica bate-bola assim, não. Isso aqui é uma esculhambação. A testemunha responde com isso. 2 períodos. Meritíssimo. Pode continuar. A testemunha responde com perguntas. É ela querendo perguntar a ele, não o contrário. Silêncio. Continue. Então o senhor está afirmando que ninguém viu o senhor entrar. Ou seja, o senhor invadia a casa. Não é invasão, porque ela mesma abria a janela para mim e depois trancava. Senhora, esse menino não estava possuída? Como é que ela abriu a porta para você? Ela demônio para abrir a porta, então.
E outra, eu e ele tinha um relacionamento de amizade, entendeu? Agora, se ela doutora me induzir que ela já estava lá, e quando eu estava lá dentro daquele âmbito de surreal, que ela ficava surreal, ela não era uma pessoa normal, quando ela estava em possessão. Não, eu estou recordando. Estou recordando nada, se a senhora não puder responder ao público, para mim discute. Prossiga. Olha, eu e ele era realmente amigos de faculdade, entendeu? Só isso. O que eu presenciava lá era possível. Normal. Entendeu, doutora Luciana Andrade? Certo. E me fala uma coisa. Se o padre mantinha ela trancada no quarto, como é que tinha momentos que ela não estava possuída? Eu estava lá bem antes de o padre chegar. Mas ela estava possuída, não estava? Não fiquei em todas as exceções. Não fiquei em todas as exceções. Entendeu? Eu acompanhei alguma exceção de exorcismo. Não estou dizendo que fiquei em todas as exceções. E não vi nenhum familiar lá. Como eu estou afirmando assim, olha, os pais deixavam e pegavam assim, ó. Vai, demônio, tira esse demônio aí dessa menina. É uma coisa surreal. Entendeu? É uma pergunta pra mim, pra eu responder, entendeu? Mas ele me fez uma pergunta, ele respondeu? Ah, então ele não pode fazer uma pergunta. Certo. Ele só vai responder. Por que ele tá fazendo uma pergunta? Não, tá errado, só responde. Certo. Quem alguém viu o senhor lá? O padre chegou a te ver lá? Senhora doutora, eu vou repetir novamente. Eu estava escondido. Como é que o padre vai me enxergar? Eu escondido. Me explique aí. Eu pedi a testemunha que não respondesse com a pergunta. Mas é a resposta. Responde se ela quiser. Não, mas não respondeu com a pergunta. Então eu vou cancelar o testemunho. Gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor afirmou, né, que ele te deixava entrar e durante as perguntas do meu colega, ele afirmou que presenciou todas as sessões. Isso está registrado aqui, correto? O júri o senhor ouviu. E agora ele está voltando atrás, afirmando que não presenciou todas. Eu gostaria que o senhor explicasse essa teoria de presenciou ou não presenciou, não está conectando. Sem pergunta. Resposta. O meu posicionamento foi que algumas sessões, não foram todas, entendeu? A senhorita está querendo induzir que eu falei que todas as sessões, eu falei algumas. O grupo sentença aqui e várias outras pessoas que estão aqui podem ser como a minha testemunha aqui, que eu falei algumas. Falei todas. Falou todas, vamos encerrar essa noite. Defesa tem mais alguma pergunta a fazer? Não. Então, próxima testemunha, doutora Juliana Cardoso Andrade. A senhora se compromete em dizer a verdade? Tem algum parente da defesa do Ministério Público? É só que tem alguma coisa a dizer? Então pode sentar para as perguntas. Doutora Juliana, a senhora se chama Juliana Cardoso Andrade, isso? A senhora é formada em medicina? Sim, pela Pontifícia Católica de São Paulo. Pela PUC de São Paulo, é isso? Alguma outra especialização na área? Eu sou médica de doenças psiquiátricas, com especialização em esquizofrenia. Pois bem, como a senhora veio parar neste julgamento? Eu fui contratada pela defesa para tomar parte e cuidar do caso do padre Márcio. A senhora já conhecia o padre Márcio Araújo? Não, passei a tomar casa depois que eu fui contratada. A senhora poderia nos dizer se a senhora realizou algum exame médico no padre Márcio Araújo? Assim, eu sempre, depois que passei a ser contratada, que eu fui contratada pela defesa e passei a ter contato com o padre, fui observando os comportamentos dele e fui
fui observando que ele tem certos comportamentos não normais, anormais. E ele, caso outras testemunhas, ele conversava sozinho, ele tinha delírio, alucinação. É um caso, para mim, bastante diferente dos outros. A senhora já trabalhou em algum caso assim, com um paciente igual ao padre? Em julgamento, sim, mas esse caso foi excepcional, pois trata de uma manifestação de... Uma manifestação Manifestação de quê? de esquizofrenia. Uma manifestação de esquizofrenia. E isso foi constatado no laudo médico? Sim, eu fiz o laudo e deixei até ele. Meritíssimo, tem um laudo médico que eu vou apresentar aos autos sobre o estado de saúde psiquiátrica do padre Márcio. Pois bem, a senhora poderia nos afirmar um pouco do caso de esquizofrenia do padre? A pessoa que tem esquizofrenia, ela pode viver naturalmente? Sim, mas ela tem uma vida limitada se tiver acompanhamento e medicação correta. No caso do padre, ele fazia uso de algum desses medicamentos antes da senhora entrar em contato com ele com os exames médicos? Esses medicamentos são restritos sob prescrição médica. Então a senhora pode me afirmar que ele não fazia uso porque ele nunca teve acompanhamento médico, não é isso? Não, ele não tinha acompanhamento médico. Então o padre foi diagnosticado com esquizofrenia, como a senhora mesmo disse. Ele não tinha acompanhamento médico, ele não fazia uso dos medicamentos antipsicóticos porque ele não tinha conhecimento dessa doença. E sem os efeitos desse medicamento, a senhora poderia nos dizer quais são os sintomas apresentados? Alucinação, delírio, e também a alucinação dele, ele conversava sozinho e levava pelo lado do catolicismo. Ele ouvia vozes. Testemunha havia dito que ele ouvia vozes e sentia que Deus estava conversando com ele. Isso é um caso sério de esquizofrenia. Pois bem, a senhora me entrevistou, fez exames com o padre e a senhora percebeu esse caso de esquizofrenia devido ao fato de ele sempre estar citando que ele conversava com Deus, não é isso? E a senhora prescreveu algum tipo de medicamento no laudo médico para o padre? Sim, eu prescrevi um medicamento chamado tiriodazina. E o padre, a senhora sabe me dizer se ele está fazendo uso desse medicamento? Ele está tendo acompanhamento também comigo. Sem mais perguntas. Mais alguém da defesa para fazer uma pergunta? Não? Ministério Público, alguma pergunta? Para testemunha? A senhora considera o padre Márcio um indivíduo imputado? Sim, ele é considerado esquizofrênico. A senhora sabe quantos laudos médicos são necessários para que uma pessoa seja diagnosticada com esquizofrenia? Sim, sou médica, estudei para isso. Eu me respondo isso. Eu fiz inúmeros exames com ele e eu declarei o meu laudo, onde está aqui, você pode dar uma olhada. Para considerar alguém imputado com esquizofrenia, são necessários 3 laudos. Três médicos diferentes. Então, como assim? Protesto médica não sabe Protesto meritíssimo. Olha, de acordo ao artigo 149, inciso 1º do Código Processual Penal, precisam-se exatamente 2 peritos do Ministério Público para constatar insanidade mental, não 3, 2. O colega do Ministério Público deveria saber isso. O documento tem 2 peritos. O médico... Não. Olha, o inciso 1º ele fala de 2 peritos do Ministério Público. Caso não há esses 2 peritos, a defesa pode contratar um único perito para trazer o atestado ao júri, não para alegar como um atestado de insanidade mental do Ministério Público. O que o Ministério Público teria que fazer e o júri teria que fazer era nomear
dois peritos, nomeados 2 peritos, para acompanhar o caso de perto. A defesa contratou ela para poder examinar o quadro psicológico do padre e não para poder trazer uma perícia, um laudo médico de perícia do Ministério Público, e sim uma perícia particular. Meritíssimo. Professor, isso procede? Procede isso aí? Sim, procede. Você pode... Meritíssimo. Mas para que ele seja considerado inimputável e com esquizofrenia, é necessário que 3 médicos diferentes façam um laudo constatando isso. Protesto merecível. Só ela fez o laudo. Protesto merecível, acabei de me referir. E outra situação, a presunção de inimputabilidade não precisa de atestado médico nem de laudo médico. Ele pode ser presumido como inimputável pela defesa, que ele é meu cliente, ele pode ser presumido como inimputável desde a ação penal até a conclusão. Artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Eu formulo outra pergunta. Bora correr. Termine para começar logo os debates. Eu encerro as perguntas. Mais alguém do Ministério Público para uma pergunta? Não. Bom, então, terminando aqui o das testemunhas. Eu queria saber se o Conselho de Sentença tem alguma pergunta a fazer às testemunhas. Não, não é. Minha senhora juiz, senhores promotores, senhores jurados, bem como todos que se encontram aqui presentes. O objeto da minha pergunta é para aclarar o meu voto, né, para ter bem fundamentado se absolvo ou não réu. Eu quero saber, assim, que por que quando a sessão de exorcismo foi prescrita para a Emily Rose, começou a declinar, conforme bem foi comentado aqui por todos. Eu queria saber, assim, por que quando esse comportamento começou a se manifestar e não obteve um resultado significativo, por que não se buscou outro viés a fim de contornar essa situação? Ministério Público quer responder essa pergunta dele? Essa pergunta foi direcionada ao senhor do Ministério Público de Defesa. Entendeu a pergunta dele? Entendi. Veja bem, nobre jurado, de acordo com o depoimento do padre perante a nós, ele é urgente, e de acordo ao testemunho dele também, e aos exames de laudo médico, de acordo com a médica psiquiatra, doutora Juliana Cardoso, o procedimento de exorcismo, ele se inicia com a autorização do Vaticano e se perdura até ou ao findar da expulsão demoníaca ou até ao desistimento do padre, ao padre desistir do exorcismo. De acordo com o que foi testemunhado, eu espero, excelentíssimo, que o senhor chame o padre para fazer testemunho, porque ele é testemunho crucial no nosso caso, mas de acordo com o que foi testemunhado antes do júri pelo padre, ele não deveria, ele tinha a ação social e humana de perdurar o exorcismo até o seu findar, até o demônio ser expulso do corpo. Isso na crendice, isso na religiosidade do padre. Isso não quer dizer que nós estamos levando em tese a consideração de que era uma possessão demoníaca e de que realmente os exorcismos eram eficazes. Isso é uma exclamação do padre como um ser que foi evaluado como um ser com esquizofrenia paranoide, em que ouvia vozes e o mesmo vai poder falar isso no seu depoimento. Fale com o juiz. Não, juiz, não vai responder a pergunta, eu quero ele me dar uma informação que foi decidida aqui. Qual informação? Vou diminuir o tempo de debate, 15 minutos para cá, 15 minutos para lá e depois 10 minutos, certo? Eu queria saber o interrogatório do réu antes do debate. Antes do debate. Com pergunta da defesa, da acusação e da defesa. Defesa e acusação. O Ministério Público tem alguma coisa que quer responder? Então vamos dizer, o Ministério Público quer fazer uma pergunta ao Conselho de Sentença. A promotoria gostaria de fazer uma pergunta para o réu. Senhor Márcio, faz muito tempo que o senhor conhece essa jovem? Não,
pais dela, assim, os pais dela conhecem você muito bem, senhor Márcio? Então quer dizer que os pais, que eu pude entender, né? A jovem era uma jovem cheia de sonhos, né? Ela era uma jovem alemã, né? Eu vi as fotos da jovem, então ela tinha muitos sonhos. Então quer dizer que os pais, a responsabilidade dos pais, ela passou para você, como padre. Então você, o que eu pude entender aqui, senhor juiz, é que houve negligência e imperícia tanto dos pais, porque passou a responsabilidade da filha para uma pessoa religiosa, por eles serem religiosos. Mas só que ela tem um problema sério, que é a esquizofrenia. Esquizofrenia, todos nós sabemos aqui que é uma doença séria e ela teria que ser tratada com a pessoa correta. Então, você, pelo que eu pude entender, a jovem ela ficou sem se alimentar, tanto que ela ficou num estado deplorável, que eu vi as fotos, tanto que ela morreu de fome, que ela não comia. Então, você acha que isso é normal? Não, minha função era a expulsão de demônios. Com relação a isso, era a responsabilidade dos pais. Estou contente com as minhas respostas. Eu só peço aos senhores jurados que realmente prestem toda atenção quando nós formos fazer as perguntas. Bem, encerrados os depoimentos, vamos ao debate entre o Ministério Público e Defesa. Eu defesa não tenho direito de fazer pergunta ao réu? Assim tem o interrogatório do réu, Antônio. Só para constar nos autos, o nome do senhor é Márcio Araújo, correto? Márcio Araújo. O senhor é padre? Há quanto tempo o senhor é padre, padre Araújo? Mais ou menos 25 anos? Por que escolheu ser padre? Vontade de Deus. Vontade de Deus? Padre, foi testemunhado aqui pela Beata, a senhora Delva, testemunhado também pelo amigo de faculdade da Emily e também pela médica, que ela alegou o senhor com estado de esquizofrenia paranoide. Mas eu queria saber do senhor, o senhor ouve voz de Deus? Sim. O senhor, olha, vou formular uma pergunta, senhor me diz. O senhor ouve a voz de Deus nas suas orações, como todo mundo ouve, ao decorrer do dia, ao caminhar, nas atitudes do dia a dia, ou o senhor realmente ouve a voz de Deus clara e objetiva? Clara e objetiva. Pois bem, desde quando o senhor ouve essa voz? Essa voz não, a voz de Deus. Me perdoe, desde quando o senhor ouve a voz de Deus? Mais ou menos desde 12 anos. Desde os 12 anos? E essa voz fala coisas boas ou coisas ruins para o senhor? Sempre boas. Sempre coisas boas, é isso? Então, a voz de Deus fez com que o senhor, ou a voz de Deus, pediu para o senhor ser padre, é isso? Sim. O senhor está ouvindo a voz de Deus agora, nesse exato momento aqui? Não. A voz de Deus, eu só ouço a voz de Deus quando estou sozinho. Você só ouve a voz de Deus quando você está sozinho, é isso? Exatamente. O senhor se sente solitário, padre? Não. Eu gosto de ficar solitário porque eu sinto a voz de Deus com mais, eu ouço a voz de Deus com mais clareza e nitidez. Então o senhor está me afirmando que o senhor gosta de ficar sozinho, porque é na solidão que o senhor consegue ouvir mais claramente a voz de Deus na sua mente, é isso? Isso. O senhor teve acesso ao laudo médico que é o resultado dos exames da doutora Juliana Cardoso? Sim. E o senhor tem ciência de que
essa voz, a voz de Deus que o senhor ouve na sua cabeça, foi diagnosticado como esquizofrenia paranoide? Não, eu não sou esquizofrênico. O senhor ouve a voz de Deus, não ouve? Ouço. Mas o senhor não é esquizofrênico? Não. O senhor está em uso dos medicamentos que ela prescreveu para o senhor? Não. O senhor não está fazendo uso dos medicamentos que ela prescreveu e o senhor acha que o senhor não é esquizofrênico? Não, não sou por isso. O senhor acha que se o senhor acabou de afirmar que o senhor segue a voz de Deus categoricamente? O senhor acha que se um dia o senhor parar de ouvir, de seguir o que a voz manda, ela vai embora? Sim. O senhor acha que ela vai embora? Sim, sim. O senhor realmente acredita que o exorcismo era a forma mais eficaz de combater a doença de Mendonça? Sim, sim, foi uma tarefa que Deus me deu para ajudar a carregar sua noite. Ajudar a Mendonça a carregar a cruz dela, é isso? Essa tarefa que Deus lhe deu de ajudar a Mendonça a carregar a cruz dela, foi o senhor, através dos seus cursos de celibato, ou foi a voz na sua cabeça, desculpe, a voz de Deus que induziu o senhor a cometer o exorcismo? A voz de Deus sempre influencia a minha vida a todo instante. A voz de Deus influencia a sua vida a todo instante? Exato. Então, o senhor acredita que a voz de Deus, ela se enganou, porque se ela mandou o senhor fazer o exorcismo de Emerose e o exorcismo não foi eficaz, então a voz de Deus se enganou. A voz de Deus nunca se engana. Deus fez alguma coisa de errado. Padre, eu vou fazer uma última pergunta, só para poder constatar a questão da esquizofrenia. O senhor acabou de informar, a todo mundo ouviu, que o senhor ouve a voz de Deus somente em estado de solidão, e que o senhor ouve a voz de Deus desde os 12 anos, se não me engano, é isso? Desde os 12. E que essa voz fez com que o senhor entrasse para a igreja, e essa mesma voz falou para o senhor fazer o exercício de Emerose, não é isso? O senhor consegue conviver sabendo que o Ministério Público está acusando o senhor de homicídio? Consigo. Eu não tenho nada de errado. Sem mais pergunta, me diz. A defesa tem uma pergunta para fazer ao réu. Defesa ou abstração? Defesa mais não. Ou ao Ministério Público. Tem. Senhor Márcio, me tira uma dúvida, acabou de ser afirmado que desde os 12 anos o senhor escuta a voz de Deus, correto? E, de acordo com os laudos dados pela médica que o senhor contratou, o senhor é esquizofrênico, procede? Eu não sou esquizofrênico. Certo, mas de acordo com os laudos que vocês estão na mão, é afirmado que o senhor é esquizofrênico. O senhor poderia me falar como o esquizofrênico poderia cuidar de outro esquizofrênico? Eu não sou esquizofrênico. É o que ele me dizia também. Então o senhor acha que também pode estar possuído? Não, estou possuído por Deus, pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. E o senhor acreditava que ele estava possuído? Com certeza, sim. Com certeza. Certo. E o senhor mandou suspender os remédios que ele tomava? Não, aí eu responsabilidade dos pais dele. O senhor não teve o depoimento que a irmã deu aqui, que o senhor mandou, então é falso. E em nenhum momento o senhor mandou suspender os remédios? Negativo. Certo. Eu estou sem as perguntas para ele também. Bom dia. Em que momento o senhor acha que o exorcismo deu errado? O exorcismo deu errado. Eu fiz alguma coisa de errado. Agora, o momento certo, eu não sei. Então, você assume que ele cometeu algum erro e levou a menina a óbito. Eu não cometi erro nenhum. O que levou ela a óbito foi a falta de alimentação que ela teve dos pais. Os ordens dos pais, não de mim. Mas foi dito pela irmã que
que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor não sabia disso? O senhor é cúmplice dos pais? Protesto, Meritíssimo. Cúmplice dos pais, a gente está fazendo o julgamento dos pais ou do réu? Do réu. Cúmplice dos pais? Mas ele sabia, ele está dizendo que é a responsabilidade dos pais, então se ele sabia, ele tinha culpa sobre o que estava acontecendo. Eu não sabia. Você acabou de dizer que... Sim, mas a responsabilidade minha era tirar o espírito dela, não a alimentação. A alimentação era dos pais, era dos pais. Eu sabia, mas eu podia fazer o quê? Então, o senhor acha que foi o demônio e não o senhor que matou a jovem, correto? O demônio eu consegui arrastar no trabalho, com certeza. Agora o que é o falecimento, aí você tem que perguntar os pais delas. Após o ritual de exorcismo e até mesmo durante, o senhor enxergava esse demônio? Ele conversava com você? Com certeza. Tem esse poder, Deus me dá esse poder para mim. Então, Deus dava o poder para que você conseguisse conversar com o demônio. Conversava. Eu tentava expulsar o demônio do corpo dela. Não, mas o possível demônio, ele... Eu não converso com o demônio. Eu tento expulsar ele. Não, mas o possível demônio, durante a sessão de exorcismo, ele tinha supostamente o poder de falar através do receptáculo, que é ele Rose, correto? E quais eram as afirmações que o demônio fazia a você? Você não prestava atenção, você não ligava, não se importava? Eu não me lembro. O meu interesse era tirar ele do corpo dela para salvar. Então você ignora o fato de que a menina estava falando com você e se julga no direito de dizer que não teve nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu com ela? E se ela estivesse reclamando que estava com fome? Senhor, ela não falava comigo. Quem falava comigo era o demônio. Falava não. Eu tentava expulsar. Não, peraí, olha só. Ele não falava comigo. Eu tinha um certo contato com ele tentando expulsar ele do corpo dela. Mas eu não tinha nenhuma situação com relação à alimentação de Nervoso, que ela estava realmente totalmente possuída. E ao ver o estado deplorável em que ela estava, desidratada, morrendo de fome, o senhor não se posicionou em momento nenhum a falar com os pais para mim. Protesto, Meritíssimo. Ele acabou de responder que ele não tinha conhecimento de que os pais estavam maltratando a vítima. Ele acabou de responder, fazendo a mesma pergunta com outras palavras. Ele fez 4 vezes a mesma pergunta da falta de alimentação de Emily Rose. E o padre respondeu a primeira, de que ele não tinha controle. Meritíssimo. Tá repetindo. Deixa eu falar. Posso falar? O senhor está repetindo as perguntas. Procure. O que eu quero dizer? Deixa eu falar. Posso falar? O senhor está repetindo as perguntas. Faça perguntas diferentes. O senhor está 4 vezes a mesma pergunta. 5 vezes. Eu vou encerrar. O que eu estou tentando dizer é que como ele estava realizando a sessão de exorcismo durante tanto tempo e não percebeu que a menina estava definhando. Esse é o meu questionamento. Não a razão, mas como ele não percebeu que ela estava emagrecendo. Ele não sabia. Tudo bem, isso é uma pergunta. A resposta dele. Sem mais perguntas. Encerrar os depoimentos. Tem mais perguntas? Eu tenho somente uma pergunta. O senhor afirmou para a nossa querida promotora ali que o senhor, que realmente os pais deixaram o senhor tomando conta de ele. Olha só, os pais deixaram ela comigo no quarto para eu exorcitar ela. Mas depois do exorcismo eu saía e ela ficava com a responsabilidade dos pais. Ou seja, o senhor está contradizendo o que o senhor falou no início. Protesto, Meritíssimo. A mesma resposta ele deu 3 vezes e ela está dizendo que está contradizendo. Que 3 vezes, Meritíssimo? Eu só fiz 2 perguntas, como é que ele falou 3 vezes? Uma para seu colega e uma para... Eu sou ele. Vou repetir de novo. A promotora afirmou que o senhor mesmo disse aqui, acabou de falar, todo mundo ouviu, que os pais deixaram o senhor responsável por ele. O senhor não especificou se era de exorcismo ou o que era. O senhor somente falou que ficou responsável. Correto? Pronto, agora eu digo a você. Deixou com a responsabilidade do exorcismo, não dela, da alimentação dela. Eu já falei isso mais de
falando dela, eu estou falando do exorcismo, ou seja, do tribunal. O senhor é responsável no momento, correto? Se ele é o padre. Minha obrigação é Minha obrigação é dançar tirar o demônio. Depois de que eu fazia a sessão, eu saía, eu ficava com fome. E quando ela era demônio, ela não falava que o senhor estava com fome? De novo? Não, ele disse um protesto mesmo na presença. Essa pergunta vai ser feita. Ela não falava que estava com sede? Não, você está descendo, professor. E os braços e os pés dela amarrados, o senhor não via isso? Não, professor. Então, sua lei não Excelentíssimo, posso fazer, né? ela tem que interromper. Deixa ela perguntar. Se ela tem duvido, mas pelo amor de Deus, ela quer culpar o pai de qualquer jeito. O senhor não, o senhor vai culpar o pai. Quem vai decidir o feito de sentença? Exatamente, o júri que vai decidir, não Mas o eu posso Ministério fazer minhas perguntas? Deixa ela fazer as perguntas. Então ele não ficava amarrado nos braços e nas pernas. Silêncio, ô juiz, tá todo mundo falando aí. Ordem no tribunal. Eu já respondi o que tinha que ser respondido, não respondo mais nada. Não vai responder minha pergunta? Então ele não negar a responder. Não é sério. Ministério Público, mais alguma pergunta? Não. Defesa? Então, encerrados os depoimentos, vamos ao debate do Ministério Público e Defesa. Primeiro, o Ministério Público tem até 15 minutos. 10 minutos. Não, só um pouquinho. Tem menos. É 10 e meia. E eles pegam umas considerações finais rápidas. Umas considerações finais rápidas. 5 minutos. 5 para cada. 5 minutos. 5 minutos. Ministério Público primeiro. Considerações finais. Defesa e acusação. Como todos sabem, eu e os meus colegas da promotoria estamos aqui representando o Estado. Talvez isso pareça um pouco abstrato, então eu vou deixar de forma clara para vocês. Eu estou representando aqui uma pessoa que não pode se defender, uma pessoa que não pode estar presente, não pode vir e depois contar o que realmente aconteceu. Eu represento hoje uma menina que morreu com 19 anos estando sob os cuidados deste homem. Então, se vocês acham que este homem não é culpado, que rasguem o Código Penal, porque ele não serve de mais nada. Com isso, eu encerro a minha declaração. Mais alguém do Ministério Público? Eles falaram tanto sobre o Código Penal, então vamos para a Lei Suprema, né? Constituição Federal, artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Dando aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Eu queria entender em que momento a vida de Emily foi respeitada. Só isso que eu queria entender. No próprio artigo 5º, temos o inciso 3, que diz que ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. O que aconteceu com Emily não foi um tratamento desumano ou degradante, não foi uma tortura, porque aquela menina viveu. Uma menina jovem que tinha um futuro lindo pela frente, que foi interrompido por este homem. Uma jovem que estava cursando a faculdade. Como é que pode uma coisa dessa? Vierem pessoas aqui que se dizem humanas defender um homem deste. Um homem que estão dizendo que é esquizofrênico. Se ele é esquizofrênico, com que autoridade ele pode cuidar de outra pessoa esquizofrênica? Com que autoridade ele pode ser padre, que é o cargo que ajuda as pessoas da igreja? Como uma pessoa esquizofrênica pode ajudar outras pessoas sendo padre? Quem deixou esse homem ser padre? Já que no Vaticano são feitos vários exames antes dele entrar como padre? Como ele virou padre se ele
Europa, ela não estava aqui conosco. A gente não teria esse julgamento se ela estivesse tomando os remédios que foram receitados para ela. Eu quero que vocês abram a mente de vocês, sentem na cadeira, deitem no travesseiro com a consciência tranquila de que mandaram o assassino para a cadeia. Porque senão, ele vai continuar manipulando outros fiéis e outras vezes que vão servir aqui de fazer o julgamento deste homem. Como disse meu caro colega, que rasguem o Código Penal se esse homem não for condenado hoje. Encerro. Mais alguém no Ministério Público? Quantos minutos, senhor? Hã? Quantos minutos? Ainda resta. 3. 2,5. Bom dia, Excelência. Bom dia aos ilustres jurados. Bom dia a todos presentes aqui. Todos nós queremos viver bem, com saúde, bem-estar, harmonicamente, bem organizados e principalmente com respeito. Acima de tudo, respeito. Sem respeito, sem ordem, sem paz. Todos estes adjetivos, os quais eu citei, é constituído na nossa Constituição Federal, Excelência. Vide o artigo 5º, que decreta: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Então eu pergunto aos senhores, em que momento foi respeitada a vida de Emily? O que aconteceu lá foi uma verdadeira sessão de tortura, a qual uma jovem com problemas psicológicos se encontrava totalmente desamparada por conta dos dogmas, pelos fanáticos pais. Senhores, qual é a autoridade que um padre tem para interromper o tratamento médico? O padre não tem autoridade nenhuma. Diante disso, senhores, o crime cometido por este fato, o crime cometido por este padre, foi uma infração gravíssima. Um delito que o mesmo preparou, pois é um verdadeiro psicopata. Senhores, eu pergunto, será que ele merece ser inocentado? Será que merecemos um psicopata solta, prestes a manipular fiéis, como se manipulam gados ou brinquedos? Observe que o padre manipulou os pais de Emily Rose facilmente por conta da religião. Inclusive, após a sua morte, onde ele teve total participação e influência, sequer se comoveu. Ficou o tempo inteiro calado, como está agora, de cabeça baixa. É um psicopata, não demonstra arrependimento. Os psicopatas como esse padre não assumem. Obrigado a todos e conto com a participação dos ilustres jurados para que tome a melhor decisão para todos nós, cidadãos de bem. 5 minutos. Senhores do júri, atentem-se para quantos nomes, quantos xingamentos foram dados ao meu cliente. Psicopata, assassino, criminoso, antes mesmo do seu voto. Eu estou diante aqui, não de um homicida, não de um criminoso, não de um psicopata. Eu estou diante de uma pessoa inimputável, de acordo com o artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Eu não vou alegar, rasgue o código, como esse show que foi feito aqui. Não precisa rasgar o código, precisa só ler, estudar. E eu estou aqui, meritíssimo, com o requerimento de incidente de insanidade mental, que eu vou apresentar aqui aos autos, de que, de acordo com o laudo médico, o meu cliente, ele deve passar por uma perícia, de 2 peritos, como está constando no artigo 149 do inciso 1º do Código Processual Penal, em que ele é inimputável de acordo com o artigo 26, pois ele foi constatado, laudo médico, como esquizofrênico, doença mental. Um artigo está dizendo, doença mental é inimputabilidade. Nós não estamos julgando aqui o que causou a morte de Emily Rose, porque até a testemunha da defesa do Ministério Público disse que causou a morte de Emily Rose foram os ataques epiléticos, foi a falta de medicamento.
Agora, ninguém a não ser a irmã, que foi absolutamente refutada aqui pelo amigo dela, que acabou de dar o depoimento aqui para vocês, para os senhores, afirmando que nenhum familiar dela, que como óbvio, nenhum familiar dela deu nenhum apoio médico, nem psicológico a Emily, nenhum. Tanto que os pais, não sob influência do padre Márcio Araújo, mas sob influência de uma crendice, foi até o padre. Não procuraram médico psiquiatra, não procuraram nenhum tipo de tratamento médico, senhores. Eles procuraram um padre. E agora eu pergunto a vocês, o que é que o padre poderia fazer por Emily Rose para trazer paz a seu coração, a sua alma? Ele poderia fazer o que cabe a ele, a religiosidade. Em momento algum, nenhum padre, nenhuma testemunha aqui disse que o padre suspendeu os remédios. Ele não é médico, ele não conhece de medicina, ele não suspendeu os medicamentos. Isso é indução do Ministério Público para que vocês se comovam. Infelizmente, nós perdemos jovens durante todos os dias. E o caso de Emily Rose não é um caso comum, Foi a suspensão de medicamento e ela morreu por falta de alimentação, por falta de higiene básica. E o que é que o padre poderia fazer contra isso? Se ele mesmo aqui afirmou categoricamente, e a testemunha afirmou categoricamente, de que ele pedia aos pais para tirar ela do quarto, ele pedia aos pais para alimentá-la. Mas o padre poderia fazer o quê? E está aqui no documento do requerimento, ele é inimputável, ele sofre de esquizofrenia, os sintomas estão aí à tona, o laudo médico está aqui à tona. Se vocês, como as palavras do meu colega, se vocês quiserem rasgar qualquer tipo de legislação brasileira, julguem inimputável. Eu não estou pedindo aqui para que vocês soltem o padre de um homicídio culposo, doloso ou qualquer crime cometido por ele, que o Ministério Público está tentando induzir aos seus jurados a poder votar a favor deles. Eu não estou pedindo aqui. O que eu estou pedindo aqui é o que está na legislação brasileira, sem apelações. Eu estou pedindo para que abra-se um inquérito, um requerimento de insanidade mental para esse senhor, que aqui a própria Constituição que foi elencada pelos nossos colegas do Ministério Público, diz que todo mundo é igual perante a lei. E por que ele tem que ser diferente? Tem que ser tratado como um psicopata jogado dentro de um cárcere, sendo que ele sofre de problemas mentais. Ele tem que ir para uma HCTP, ele tem que ir para um hospital de custódia, de tratamento psiquiátrico. Ele tem que ser acompanhado por um corpo médico, psiquiátrico, que faça com que ele vá tomar seus medicamentos e que ele não ouça mais essa voz de Deus. É normal para os senhores ouvirem uma voz de Deus em sua cabeça a todo instante? Isso é um quadro de uma pessoa normal, de saúde mental normal? Não é. Então não se levem as boas palavras do Ministério Público em rasgar a Constituição, em não prender o psicopata, porque não se trata de um aprisionamento de psicopata, se trata de um aprisionamento de um deficiente mental. E isso a legislação brasileira, ela não admite. Artigo 26 do Código Penal brasileiro. Muito obrigado, senhor. Encerrado o debate, vamos à réplica. Vai ter Tem ainda. réplica? Falta 10 minutos. 5 minutos. 10 minutos do quê, gente? 10h40. Gente, a gente 10 minutos da prova. E a votação, a gente instaurou, ele é inimputável, Eu não tem nem também juiz mais. faço o requerimento de inimputabilidade dele, o requerimento de instalação de insanidade mental. Mas o júri é dialético. Você fez a instalação, mas no júri pode ter carreira. Não, mas depois disso, ele pode ser julgado sem a perícia médica do Ministério Público? Aqui o júri, o conselho de sentença é soberano. Então, se o conselho de sentença julgar, Não pode anotar julgamento. Sim, mas no caso, Porque o inimputável nem é júri popular. Então a Mas gente deixa era pra você ter navegado isso antes. Se não teve introdução, a gente não recebeu nenhum laudo de vocês informando que ele era não teve estudante. audiência de introdução. antes do júri, se você faz a instalação, o processo é suspenso, vai ter perícia e vai julgar ele inimputável ou não. Mas se você chegou até aqui, o júri, pressupõe-se que ele não foi julgado ainda anteriormente. Vocês fez a petição agora. Então, nesse momento aqui, o conselho de sentença é soberano. Vai julgar aqui. Não tem introdução, professor. Aí você alega, não né? teve introdução. Não, mas eu tô Vai ter a ciente dos pergunta, fatos. vai ter a Eu tô ciente pergunta dos da fatos. inimputabilidade. Eu sei. Eles vão responder. Eu estou ciente dos fatos. Dependendo vai dos ser- votos ou não.
Não, estou sem alguns fatos. Então você vai decidir. Decide, exato. Mas não é ter a réplica? Não, vai ter a réplica. Vai. Então você quer? Vai ter réplica. Pronto. Antes eu queria fazer uma pergunta. Quando foi que esse exame foi feito? Foi depois que o réu foi condenado? Oi? Esse exame foi feito depois que o réu foi condenado? A réplica tem direito à pergunta? Você tem direito à vista do documento. O documento está ali. Ah, o documento está ali. Tem vista lá. Sim, é a idade dele. Tem a idade dele, tem data, tem nome da mãe. Pode ler direitinho o documento, tudo direitinho. Não, isso aí é o de inutabilidade. É o outro, o laudo médico. Pois é. Aqui está constatando que com 45 anos ele foi considerado esquizofrênico. Foi quando foi feito o exame. Mas foi afirmado que com 12 anos ele já ouvia vozes de Deus quando estava sozinho e não sei mais o quê. Eu queria saber, quando ele se tornou padre, não fez exames? Não foi constatada a esquizofrenia dele? Porque eu acredito que quando a pessoa se torna padre, tem que ter pelo menos uma análise do cérebro antes de colocar um homem para ouvir e depois aconselhar as pessoas. Eu queria entender. Não pode processar agora, não pode deixar agora, tá? Por favor. Deixa eu continuar. Posso continuar? Obrigada. Não vai ter que se retirar. Aí eu queria entender que regra do Vaticano é essa? Que regra do Vaticano é essa que não faz o exame e não identifica uma pessoa como esquizofrênica, fazendo com que essa pessoa faça sessões de exorcismo? Como é que pode uma pessoa esquizofrênica fazer sessão de exorcismo? Como é que pode uma coisa dessa? Autorizar uma coisa dessa? Quer dizer que nós não podemos nem confiar mais na nossa religião, porque pelo visto o Código Penal não está sendo seguido aqui. Nem na religião nós podemos mais confiar. Porque tem um padre que é esquizofrênico desde os 12 anos para poder fazer sessão de exorcismo com uma menina de 19 anos, uma jovem, e ela vinha falecer pesando 30 quilos com 19 anos, não vai me dizer que isso é normal, e eles vêm informar que ele é inimputável. Uma pessoa que fez todas as sessões de exorcismo que foram vistas, inclusive pelo amigo dela que ficava escondido no quarto. E ele não via, né? O amigo escondido, foi para onde? Para da cama. E ele não via. Interessante. Eu gostaria de entender esses argumentos que ele utilizava. Esses argumentos eu não estou entendendo. E eu queria que vocês prestassem bem atenção na própria regra que eles estão fazendo com eles mesmos. Com eles mesmos. E o padre mesmo afirmou aqui, diante de todos, que ele era responsável por ele. De repente, voltou atrás e não era mais o responsável. Ele nem sabia que ele passava fome, que ele passava sede, nem que ele ficava acorrentado. Como é feito um exorcismo, então? Como é que é feito? Deixa a pessoa solta e fica com a mão na cabeça gritando, sai demônio, sai demônio? Eu queria entender. Ela não dizia que estava com fome, não dizia que estava com sede, mas me dizer que ele era uma pessoa esquizofrênica e ao mesmo tempo desumana, que me ligava por fato da menina pesar 30 quilos, dos ossos da menina aparecerem. Ele não percebeu nada. Era só que me faltava. 2 minutos e meio. 2 minutos. Tem que ver dele, né? Com 3 minutos. Totalmente incoerente o padre afirmar que não notou uma mudança na aparência física da menina, não notou uma mudança nas feições, no comportamento, não notou a agressividade, que é uma das principais características de alguém que está possessa. Ela tinha sim que estar amarrada, como ele não estava amarrada. Eu posso afirmar que sou um homem de fé, mas também sou um homem de fatos. E o fato é que este homem estava inteiramente responsável com o que aconteceu a Emily. Ele pode até não ser o único culpado, mas aqui não cabe dizer quem mais está me ouvindo, cabe dizer somente a ele. Ele está sentado aqui. Então, se vocês não querem ter peso na consciência de que um homem que
uma jovem esteja solto por aí, volte com um pouco de consciência. Encarem os fatos. Ele não é inimputável. Ele é um criminoso e precisa pagar pelo que fez. Vou encerrar os depoimentos. Debate. Quer a treta? Quero sim. Minha réplica, senhores jurados, eu não posso deixar de fazer a réplica por um único motivo, porque a réplica do Ministério Público foi só para colocar palavras que não existiram. Eles falaram aqui que o padre disse que era responsável por ela, ele disse que era responsável pelo exorcismo, responsável por ela. Ele não é responsável pela alimentação, ele não é responsável pelo bem-estar dela, ele é responsável por fazer a paz de espírito. A única coisa que ele poderia levar. Foi dito aqui que como ele se tornou padre sem passar por testes psicológicos. Eu quero saber, desde quando o Ministério Público Brasileiro sabe de leis do Vaticano? Pelo que eu sabe, o Vaticano está lá na Itália, em Roma. O Vaticano não é aqui no Brasil. Eles não trouxeram nenhuma argumentação aqui de que o padre poderia ou não ser padre portando esquizofrenia. Ele realmente ouvia as vozes, a voz de Deus na sua cabeça desde os 12 anos, como mesmo confirmou aqui. Isso quer dizer que quantas pessoas estão aí fora no Brasil, doentes mentais, doentes físicos, e a gente não tem conhecimento. O nosso sistema, nosso sistema único de saúde é ineficaz. Por que com 12 anos ele teria que ser diagnosticado? Vocês viram algo? Um homem de índole, um homem filho único, de uma família abandonada pelo patriarca. Como ele teria esse acompanhamento médico? Como ele teria esse acompanhamento médico para poder constatar, antes de ser padre, que ele tinha esquizofrenia? Eu não vou levar do lado de briga de Maria, eu não vou levar para vocês pelo lado emocional, eu vou levar para vocês pelo lado lógico. A inimputabilidade é real, o exame está na mão de vocês. A inimputabilidade está no Código Penal. E o Código Processual Penal, ele fala sobre a questão do perito. Tem que passar pelo perito. Nós não vamos, eu não vou alegar emocionalmente a vocês se eu estou com a razão. O padre, ele não matou, ele não cometeu o homicídio em Emily Rose. Foi afirmado aqui, a primeira testemunha até a última. O exorcismo não matou o Emily Rose. A perícia, o ML ou qualquer outra perícia constatou que ela morreu de falência múltipla dos órgãos, por não comer, não beber. Vocês querem... Eu vou fazer uma pergunta a vocês. 24 horas por dia nós temos para nos alimentar, para nos higienizar, para poder cuidar do nosso corpo. Em poucas horas que o padre tinha contato com Emily, ele matou Emily. Sendo que o exorcismo foi feito e foi terminado. Semanas após o exorcismo, ela faleceu. Semanas após, vocês podem olhar os autos. Semanas após o exorcismo, ela faleceu. Ela não faleceu durante o exorcismo. Ela não faleceu durante a visita do padre. Ela faleceu muito tempo após os exorcismos. Então, como eu posso dizer que eu matei uma pessoa? Como vocês podem alegar, o Ministério Público pode alegar que ele é culpado de um crime que ele não cometeu? Agora, quem deveria estar aqui não era o padre Márcio, eram os pais de Emily, que eles sim cometeram imprudência, eles sim cometeram negligência, porque não pesquisaram nem a vida do padre, nem pesquisaram. Porque que todo mundo na paróquia sabia que o padre falava sozinho, porque todo mundo sabia que o padre tinha comportamentos atípicos, anormais, e porque só os pais de Emily Rose não sabiam. A imperícia, a imprudência e a negligência foram deles, não do padre. E eu peço encarecidamente a vocês que atentem para isso. Se nós quisermos continuar com a mesmice que está nosso Código Penal brasileiro, nós iremos julgar um imputável. Vamos pegar uma pessoa que sofre de transtornos mentais e vamos jogar no cárcere privado. Vamos alentar a morte de uma jovem, a pessoa que não tem nada a ver com isso. Não foi o exorcismo que matou Emily Rose. Isso foi constatado e comprovado aqui. Não foi o exorcismo que matou Emily Rose. Não foi a única parte que o padre tinha o conhecimento e tinha autoridade perante aquela situação. Era somente no exorcismo. Agora, negligência dos pais, isso sim. Negligência da família, que a irmã está aqui presente, isso sim deveria estar sendo julgado aqui. Muito obrigado.
Ferrados os debates. O Ministério Público interpreta uma tese, apresentar uma tese. O tempo já está acabando. Eu pedi que todos se retirassem, vou fazer uma pergunta ao Conselho de Sentença. Por favor. Tchau, gente. Tchau, amiga. Arrasou. Bem, eu vou fazer a primeira pergunta do Conselho de Sentença. A Emily Rose veio a falecer depois do exorcismo? Vai respondendo questão por questão, gente. Uma por uma. Aí, essa primeira questão, se vocês acham que ela morreu, né, que ela morreu ou não, é a questão da maternidade. Sim ou não? Não, ela morreu ou não? O fato de ter um corpo, maternidade. Sim ou não? Sim, é o ritmo do jogo, entendeu? Se sim, você acha que ela morreu. Se não, você acha que ela não morreu. Peraí, tu vai contar os votos da primeira. Depois, qualquer questão aí pode prejudicar os outros. Qual a pergunta? Qual é? Qual é a pergunta que você fez? A Emily Rose veio a falecer depois do exorcismo? Sim. Ou não? Nós queremos saber se tem um corpo. Se tem a maternidade. É isso? Sim, tem um corpo. Vocês acham que tem? Sim. Quantos votos foram? Contou? Tem que contar. Tem que contar. Foi 5, sim. 5, sim, 2 não. Então, 4 para o pé. Diante de toda essa situação aqui que nós observamos no julgamento, eu queria fazer uma pergunta a vocês, jurados, se vocês prestem atenção com o Gonçalo. Em que pese notória a preocupação dos pais a fim de salvaguardar a saúde de sua filha? Por que não foi utilizado um tratamento alternativo psiquiátrico para ela, sim ou não? Vamos manter aquelas perguntas, aquelas 4. Pronto. Porque a gente já mata aquelas 4, né? Porque está muito. Então vou fazer assim. Vocês acham que o padre é culpado? Não, aí já tem essa pergunta. Já tem. Vamos à segunda que é dele, vamos lá. O padre tem participação nessa morte? Sim ou não? Sim, deixa a autoria. Aí nós estamos trabalhando primeiro maternidade, depois autoria. Aí depois nós vamos para as outras 2 perguntas. Não pode ser senhora, não. Quantos votos? Já todo mundo votou? Ok? Quantos votos? Vamos chegar a 4 votos numa posição, você encerra a votação. Para garantir o sigilo dos votos. Deu quanto? 5, sim. 5, sim? 2, não. Então, pronto. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Então nós temos aqui um corpo, maternidade, e temos autoria. Agora deixa eu seguir, porque está na ordem aqui. A terceira pergunta é, qual é a terceira pergunta? O jurado absolve o réu, sim ou não? Se o jurado absolve o réu, sim. Se o jurado condena o réu, não. Não. Preste bem atenção como você. Se for para absolver, sim. Se for para condenar, não. O jurado absolve o réu, sim, absolve, não condena. O jurado absolve o réu, sim, absolve, não condena.
depois eles chamam. Relaxa. Esse juiz a noite foi bem fraquinha, esse daqui pra fora. Já está estressado com esse pessoal. Tá ótimo. Vamos lá. 4 sim. 5 sim, 2 não. 5 sim. Então o réu está absolvido e a outra questão está sim. Não, condenado. O jurado absolve o réu? Sim. Sim está absolvido? Não. Não. O jurado absolve o réu? Essa pergunta? O jurado absolve o réu? Sim. Está absolvido. Você que era culpado. Não. A pergunta padrão do júri está lá na lei. O jurado absolve o réu? Foram 5 sim e 2 não. A outra questão de imputabilidade está prejudicada, não vai ser feita. O júri está terminado. Aí o réu, a defesa ganhou. Por isso, na hora de perguntar, tem que ter. Essa pergunta é padrão. Se você pegar no código lá, você absolve o réu. Vamos lá, gente, bora no montando aí, bora lá. O réu está absolvido, veja só, gente, como no filme. Mas ele poderia ser Pega esse negócio, assina todo mundo aí, eu não estou aguentando mais. Aí você proclama o resultado, de acordo com a votação, e dá para encerrar a sessão. Bora, pessoal, sentar aí logo. Esse juiz está quitado. Cadê o outro jurado? Sou eu. Só um momento. Bora, Mariana. Bem, conforme a materialidade do fato e não autoria do crime, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição. Sério? Mentira! Encerrada a sessão. Gente,